Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sal Podcast. Eu sou a Maria Clara Carleto, esse é o Fábio e essa é a Mônica, os meus pais. Eu gostei de ser apresentado por você, muito bom. Gostou? Quem diria que a gente, quase 18 anos depois, seria apresentado pela nossa filha no podcast que a gente gravasse junto, né? Quem diria? Improvável, né? Deus seja louvado por isso. Muito bom. Improvável não, imprevisível. Acho que é mais. Improvável. Mas não é muito provável mesmo. Não é uma coisa tão comum. Não tá errado você falar improvável. Mas, grata surpresa. Sim. De fato. Em breve a moça completa 18 anos, né? Falta pouco, hein? Não vai mudar muita coisa, não. Porque mora com a gente, segue o mesmo baile, o mesmo ritmo, né? Pelo menos por enquanto ela mora com a gente. Né? Eu ia falar, por enquanto. Mas só tipo, pra dar uma assustada, né? Você não sabe o que eu tô, né? Você não sabe o que eu tô pensando, né? O assunto é esse, gente. Coisas de família. Aqui é como se fosse a mesa da nossa casa, não é? Esse é um assunto que a gente falaria na mesa da nossa casa. Eu acho que sim. Inclusive, teve recentemente o Guilherme e a Cecília, eles durante o jantar quiseram assistir um episódio do Sal Podcast. Eles falaram: vamos assistir um pouquinho de Sal, vamos pegar um episódio. E eu e minha mãe nos olhamos assim, tipo, não. E aí eles, por quê? Porque você tem sal todo dia. Vocês têm ao vivo, a Maria Clara que deu essa vivo. resposta, assim. Bem delicadamente. Mas, gente, vocês têm o sal todo dia aqui em casa. Uai, episódio inédito, vocês têm. Mas tem uma galera que fala mesmo, que às vezes eu trago aqui no estúdio pra conhecer, né? E aí a pessoa fala, nossa, eu achava que vocês gravavam na casa de vocês. Ou seja, o cenário está verossímil. Sim. Isso é um cenário. É que a gente monta para o nosso podcast. Então, esses nichos, imagine que eles são vazios, por assim dizer, né? Então, você pode, por exemplo, decidir fazer um podcast aqui sobre robótica. E aí você enche de robozinho aqui e tal, e foi. É uma possibilidade. Né? Então, caso você tenha vontade de gravar um conteúdo seu, nós estamos aqui no Hubcon, né, no centro de Guarulhos, com instalações muito propícias para a produção do seu conteúdo também. E hoje nós estamos aqui para falar de amizade. Incrível a gente não ter falado desse tema ainda diretamente, né? Pois é, a gente nunca chegou a ser uma ideia, inclusive, né? Porque tem temas que a gente até chegou a pensar, vamos falar disso? Sim. E aí demorou. Mas esse, curiosamente, só chegou à nossa mente agora. Aliás, eu pensei num tema hoje, a gente conversando aqui o nosso setup aqui, né? Nosso comecinho. A gente podia fazer um tema, né? De quando os filhos crescem. Podia, né? Se você gosta, coloca aí nos comentários se você acha bom. Acho interessante. Acho um bom tema, né? Você vai saber só de um lado do balcão falar sobre o assunto, mas você também tá habilitado. Eu ia falar, né? Vocês só sabem um também, só que eles sabem os dois. A gente sabe os dois. Aliás, o tema da amizade de hoje foi sugerido por uma espectadora nossa. Foi mesmo? Achei que era sugestão sua. Não, foi sugerido. Eu perguntei para as minhas amigas. Quem que foi a Marília. Obrigado pelo tema, então, Marília. Beijo, É Marília. de Mato Grosso. Mato Grosso? Né? Mato Grosso. Ela mora no Mato Grosso, isso mesmo. E por falar em amigos, né? Temos alguns aqui para agradecer entre os nossos patrocinadores. Então, muito obrigado à Roda Muc, a Doc Fácil, que é um escritório de despachante fantástico, diga-se de passagem, né? Da nossa amiga Cléa. Roda Muc do nosso amigo Darlan, da nossa amiga Dani. Matrix Contabilidade dos nossos amigos Flávio, do Lucas. Patrão Rig Cruz Advogados, do nosso amigo Patrão, Zé Carlos Patrão. Spa Júlio Ganico, do meu querido irmão Júlio Ganico. Shake Agência, dos amigos do Josué e do Nicolas. Marcel Lima, que é um planejador financeiro, também nosso amigo, graças a Deus. Camila Milagre, Alta Joalheria, né, outra amicíssima. Aliás, estou editando o livro dela, tá ficando bem legal. Família Thompson, muito amiga nossa também. E nosso amigo Flávio, da Spinehead, todos os nossos amigos de lá. Então, muito obrigado pelo seu apoio, obrigada. Sem o qual não seria possível estarmos aqui. Sim. Muito bem. Primeiro de tudo, polêmica. Amigos, né? Há aqueles que dizem, eu tenho muitos amigos, né? Muitas pessoas que são do meu coração, amigos e tal. E outros que dizem que amigo é coisa rara, que não dá para contar nos dedos de uma mão, que uma mão sobra dedo, né? O que as senhoras acham desse... A senhora e a senhorita? Qual a opinião de vocês sobre isso? Comece, mãe.
Elas não sabem, elas não faziam ideia do que eu ia perguntar, né? Vai? Foi a queima-roupa, assim. Oxi. Se vocês Começa quiserem, eu me você, auto-respondo a mim próprio para comigo Não. mesmo também, não tem problema. Não, tá? é que eu queria que ela falasse primeiro. Então, vamos. A Maria Clara, que é mais jovem, você prefere que ela comece, amor? Não, posso começar, mas... Então vai. Oxi. Polêmica, hein? Polêmica, à vista. Diga aí sua opinião. E afinal de contas, como é que é? Amigo, a gente consegue ter 1 milhão de amigos, como diz a música? Ou amigo é coisa pra se guardar debaixo de 7 chaves, como diz a outra? Se bem que essa não diz que... Então, é porque você fez a pergunta, eu fiquei pensando, não sei se é nem um nem outro, sinceramente. É? O que você acha sobre isso? Não, é porque... Como é que é? Ter 1 milhão de amigos? Não, a questão é a seguinte. Ah, Num extremo, há quem diga que amigo dá pra contar os dedos de uma mão. Certo? E que sobra dedo. Então, assim, que é impossível você ter 5 amigos. E aí tem outros que dizem que não. Eu tenho centenas de amigos. então, eu não acho que não é nenhum nem outro, porque eu acho que são poucos amigos, né, que a gente conquista de verdade. Eu não acho que são muitos, não. Tá. E você, filha? Eu acho que tem níveis, assim. E isso pode soar mal, mas eu acho que existem, tipo, papéis, assim, de certos amigos, sabe? Uhum. Então, por exemplo, nessa questão de, amigo é uma coisa que você tem muito pouco e deve ser super valorizado e tal, tal, tal. Uhum. Eu acho que pra esse posto de amigo, eu acho que isso é um perfil de amigo. Realmente não dá pra você ter muitos, porque isso exige uma conexão maior e uma dedicação maior também a essa relação, assim, que você realmente conhece a pessoa, tipo, tem ali, sabe, uma afinidade muito grande e eu não vejo como você poderia fazer isso, ter esse tipo de relação com, sei lá, 15 pessoas, sabe? Tá. Mas tem esse conceito que se popularizou muito recentemente, né? O Idem Velli e Idem Nolli, que fala... Não se popularizou tanto assim, explica Eu também aí. acho que não. Não, mas eu ia definir. Eu acho que não se popularizou, não. Tá. Só caso você não tenha ouvido falar, Idem Velli e Idem Nolli é um conceito, em latim, se eu não me engano, que... Santo Tomás de Aquino. De São Tomás de Aquino, que fala basicamente que pra você ter amizade com uma pessoa, uma conexão verdadeira com essa pessoa, vocês devem ter os mesmos valores, amar as mesmas coisas e rechaçar as mesmas coisas. Exatamente. Então, E- amigo é aquele que ama as mesmas coisas que você e que odeia as mesmas Que coisas que você. rejeita as mesmas Senão não dá coisas pra que ser você. amigo, em último caso. Esse amigo assim, né? E eu acho que, pelo menos na bolha, assim, em que esse conceito se popularizou, as pessoas começaram a tratar esse assunto de amizade como... Eu acho que... eu esqueci a palavra, mas fetichizando demais, sabe? Tá. Então, tipo, não, mas eu não posso ser amigo de fulano de tal porque ele prefere Tem um- Toddy a Nescau, Ah, sabe? entendi. Aham. Sendo que não é exatamente isso. Não, a gente poderia ir num exemplo até mais próximo, que é assim. Então, um católico e um evangélico podem ser amigos? Né? Porque pode parecer uma distância abissal de fés, né? Mas, se você olhar que o princípio da fé dos dois é exatamente o mesmo, não seria um problema. Sim. Então, quem leva isso, por exemplo, ao extremo, pode achar que não dá, né? Eu acho que dá, tranquilo. Então, e aí eu acho que às vezes as pessoas se perdem porque ou elas vão pra um extremo de não ter nenhum critério em relação às próprias amizades, ou elas acham que amizade é um casamento. E amizade não é casamento, gente. Aham. Uma coisa é você firmar um compromisso de almas pra toda a sua vida, que é o casamento. Sim. Outra coisa é a amizade. A amizade acaba, às vezes. A amizade, entendeu? Tem seus Tem percalços. fases, né? Tem Sim. briga, tem fases, tem momentos que acaba não se vendo tanto, tem momentos que tá mais grudado, às vezes Sim. tem um interesse em comum. Então, eu acho que muito da beleza das relações que a gente tem ao longo da vida se dá justamente por causa disso, porque nós temos Ai, que susto. hierarquias diferentes. Então, a forma como você se relaciona com algum mentor, assim, seja um professor, um diretor espiritual,
Às vezes um pai ou, sei lá, algum tio, uma pessoa que tenha essa figura. Isso é uma hierarquia. Aí você vai ter o seu amigo, que é uma coisa ali de cumplicidade, de alegria, de... Sabe? Que não é a mesma coisa que um casamento. Então, tem um diálogo da série Friends que eu sempre achei muito bizarro, assim. Eu gosto muito de Friends, eu assisti inteira já a série. Mas tem um episódio lá que a Phoebe, a loirinha meio doida, ela tá discutindo com um dos personagens e fala: ah, não, porque namorado, namorada, esses relacionamentos, eles vão e vêm, mas isso aqui é pra vida. Falando em relação aos amigos. Tipo, isso... Você tá trocando as coisas de lugar, sabe? Sim. Não é exatamente isso. Sim. Então, eu acho que as pessoas têm um pouco de dificuldade de colocar cada tipo de relação em seu lugar. E que tem tipos de amigos. Tem amigos com quem você tem mais coleguismo, mesmo que você não vê sempre. Sim. Eu tenho vários amigos assim, e, tipo... sinceramente, eu gosto, não é uma coisa assim que me incomoda. Tipo, só vi fulano 2 vezes no ano. Sabe? Quando é o tipo de pessoa que quando você volta a conversar, tudo volta ao normal, assim, é de boa. E aí tem aqueles amigos que são carne e unha. Então, eu acho que tem lugares, tem postos que você pode ocupar na vida de uma pessoa sendo um amigo. Eu acho que existem amizades e amizades, né? Pra começar a conversa. Né? Porque se a gente for levar a coisa bastante a ferro e fogo, nós vamos dizer que amigo mesmo... É como disse São Tomás de Aquino, né? São Tomás fala desse conceito de amar as mesmas coisas e odiar as mesmas coisas. Ou seja, aqueles amigos que serão de fato companheiros de uma vida, esses são poucos. Aqueles com quem você vai dividir as principais agruras, né? Que estão sempre com você, com quem você realmente tem uma outra profundidade de construção. Que não chega a ser um casamento, como a Maria Clara bem colocou, porque no casamento... as 2 pessoas se tornam uma só carne. Sim. Isso é outra parada, né? É sacramento. Não vamos misturar as coisas. Entretanto, um amigo de verdade, ele pode ser um grande esteio, um grande suporte no seu caminho de santidade. Pode, sim. Ele pode ser. Né? E você para ele. Mas a gente confunde muito a ideia de amizade com a de afinidade. Você vai ter afinidade com muita gente. Muita gente, você vai olhar e vai falar, pô, como eu gosto dessa presença, uma pessoa muito agradável e tal. Mas não é alguém com quem você vai dividir questões importantes. Eu me lembro de uma situação que eu tava caminhando com um cara, uma vez que eu gosto muito, e aí a gente tava falando dessa questão da amizade e tal, e eu falava pra ele, pô, a gente podia juntar as famílias e tal, precisamos fazer isso. Ele falou, cara, a gente não precisa não. Ele falou, não precisa. Nossa. Eu falei, porque... Assim, não quer dizer que porque eu e você temos um vínculo muito legal, que nossas esposas vão pegar tão bem quanto uma com a outra, ou até mesmo que elas vão pegar bem com a gente, né? Às vezes nós vamos arrumar um problema porque os filhos se desentendem e tal, e aí não precisa, né? É estranho, né? É estranho, mas ele tem certa razão. Por quê? Porque a gente não é amigo. Certo? É um cara que eu quero muito bem, que eu passaria horas caminhando com ele, com quem eu até poderia viajar junto com um lugar, porque a companhia é muito agradável, a gente tem muita coisa em comum, mas de fato, quando pensa nos desenhos das famílias e tal, não pega tão legal, né? Por exemplo, a esposa dele é uma pessoa que eu gosto também e tal, mas não dá essa hora a Mônica tá pensando, o que será que ele tá falando? Não tô muito não, até que eu não tô curiosa. Eu estaria, né? Então por isso eu acho. Normalmente eu sou bem curiosa, mas esse daí não fiquei assim, tipo, vamos cortar a gravação agora pra você me falar, não. Sim. Mas que interessante que ele teve eu tô pensando, eu achei muito legal. Então, eu tô, na verdade, eu tô refletindo sobre o pensamento dessa pessoa. Eu achei interessante, assim, eu não julguei, entendeu? Grosso eu tô modo, querendo entender... Qual que foi a motivação? É que a afinidade minha e dele não se replica necessariamente para os outros entes da família. Tem certa razão. Faz sentido. Então, eu acho que eu nem Você já tinha percebido isso? Não, eu me dei conta quando ele falou. Só quando ele falou. Uhum. Então é uma pessoa com uma percepção
atenta, digamos assim. Né? Eu não pensei nem na motivação dele. Achei interessante que ele se sentiu confortável o suficiente pra falar com você. Sim. Né? Isso é uma postura normalmente de um amigo de verdade, né? Verdade. Pois é. Porque essa é uma característica que eu valorizo, assim, Sim. no quesito amizade. Eu também. Eu só considero um amigo mesmo aquele com quem eu posso ser verdadeira, né? Sim. Aquele com quem eu posso conversar uma coisa que a pessoa não vai, tipo, ai, nossa, você tá falando isso, não sei o quê, né? Mas é engraçado porque tem mesmo os tipos de amizades, né? Uhum. Eu, por exemplo, eu não considero uma boa amiga, mas dependendo da pessoa com quem eu tenha amizade, eu fico chata. Porque... Olha que engraçado, Jura? Eu sou chato sempre. É que eu não sou uma amiga muito grudenta, entendeu? Tá. E tem umas amigas que querem ser grudentas, né? Pra mim, depende eu não sei da se situação, isso é uma coisa mais de adolescente, né? Será que é? Eu não sei, porque eu tenho muito essa questão igual a você. Que às vezes eu fico muito tipo, opa, me deixa aqui no meu canto, um pouquinho. Então, você sabe, e aí, Maria Clara... Eu percebo que as pessoas às vezes ficam incomodadas. Uma professora minha, recentemente ela falou pra mim, nossa, Maria, está com uma cara agora de sono. Eu demorei, sabia, pra entender que você não tá brava comigo. Aí eu falei, jura? Aí ela falou, pois você sempre fazia essa cara. E aí eu pensava, tipo, nossa, ela me odeia. E aí eu falei pra ela, meu Deus, eu sinto muito, porque... e é engraçado que isso às vezes acontece, que com amizades minhas, eu já tive problemas, porque, tipo, às vezes eu queria ficar um pouco assim no meu canto, e parecia que eu tava, tipo, brava, assim, que eu queria que a pessoa morresse, mas, tipo, não, sabe, só precisava do meu tempinho de bolha pra depois voltar. E é um contraste muito grande, aí é engraçado, né, como a gente tem que... Você sabe que eu penso que nós brasileiros temos dificuldade de ser amigos. Né? Eu acho. Também. Por causa da falta de maturidade da personalidade nos impede. Então, por exemplo, né, você falou aí, você tá com uma carinha assim e tal, né? Eu aprendi com o Minoru Kamashi que a gente não fala esse tipo de coisa pra pessoa. Um dia eu falei pra ele, falei, você tá bem? Também. Você tá bem? Tá tudo bem com você? Você tá com uma carinha meio desanimada e tal. Eu falei, não, tá tudo bem e tal. Coisa, não, mas você tá... Não, tá tudo bem. Desbaratinou, né? Aí, beleza, seguiu o jogo, continuamos ali, ele puxou outro assunto. Tal. Outro dia ele falou, escuta, deixa eu te falar um negócio. Você lembra que aquele dia você falou e tal? Eu falei, cara, não faz esse tipo de coisa, não. Às vezes a pessoa tá bem, cara, mas só tá distraída e tal. Aí você pergunta, às vezes ela não quer falar e tal. Uma coisa que pode ser invasiva. Eu sei que é uma demonstração de carinho, de que você percebe a pessoa, de que você se importa, certo? Mas é uma coisa que você não deve fazer. É a mesma coisa que você olhar pra alguém e falar assim, nossa, você tá pálida. Você tá bem. A pessoa começa a passar mal. Agora que você falou isso, aconteceu com você, aconteceu comigo recentemente também. Eu estava na presença de uma pessoa que vocês conhecem, eu não posso falar aqui. Tá chato esse negócio, nosso segredinho, né? Então. São muitos espectadores, né? Pessoas famosas e tal, entendeu? Aí, eu conversando com essa pessoa... E eu não sei se passou alguém e trocou alguma ideia e tal. Essa pessoa virou pra mim e falou, olha, eu estou extremamente cansado. E aí veio o fulano e disse pra mim, nossa, você tá com cara de cansado. Você precisa descansar. E ele falou, eu fico muito aborrecido de ouvir dizer alguma coisa dessas pra mim. Eu falei, sério? Aí eu já fico assim, né? Nossa, eu vou ficar atenta, eu não posso falar isso pra essa pessoa e tal. E aí eu já tenho que ficar atenta pra não falar isso pra outras pessoas. Mas ele disse pra mim, ele falou, porque às vezes eu até tô cansado, mas não tô tão cansado. A pessoa fala pra mim e aí aquilo me dá uma... Fica perseguido, Eu fico assim, tipo, nossa, eu tô aparentando cansaço, então... Sim. Como é que vai ser isso no meu trabalho? Entendeu? E aí ele falou pra mim, eu falei, caramba, não esperava isso. Né? Então, recentemente eu ouvi. E isso é um problema, porque assim, quando a gente fala isso, a gente pode estar sendo apenas indelicado mesmo, grosseiro. Pode ser só uma grosseria sua. Então, não acha tão legal. É que no fundo, isso tem... O comportamento de fundo, né, dessa prática... É uma necessidade de reconhecimento.
Então, mas deixa eu fazer um papel aqui de advogada. Tá. Tipo, eu sou uma pessoa que, sei lá, não seria a mãe da Maria Clara, mas sou uma pessoa que quero muito bem a Maria Clara e tal. Aí eu olho pra ela e falo, ai, Maria Clara, você tá com uma carinha de cansadinha, tá tudo bem com você? Porque eu gosto dela, porque... Você Entendeu? Não tem uma intenção Tem. de... Tem. Por quê? Tem uma intenção. Você quer mostrar pra ela que você está atenta, que você se importa e que, portanto, você é legal. Senão, você não falaria isso. Porque Será? um amigo quer o bem do outro. Ai, gente, vamos conversar. Um amigo quer o bem do Comenta O outro. que aí. você Vocês acha? acham? Coloca aí nos comentários. Sim ou não? Um amigo quer o bem do outro. Quer. Quer. Sim. Qual é o bem que promove você dizer, nossa, você tá com uma carinha de cansada, tá tudo bem? Qual é o bem que promove? Não promove. Não há bem nenhum. Então, se você né? realmente acha uma coisa assim, com muita delicadeza, você pode perguntar pra pessoa, né? Oi, Maria, e aí, como é que estão as coisas? Tá tudo bem? Me conta, como é que tem sido os seus dias? Se ela achar que é um dá assunto... um jeito de falar, se ela achar que é um realmente. assunto, Come ela uma vai te maçã, falar. assim. É? Do nada. Não, um potássiozinho pra você, por favor. É? Então, quer dizer, o problema é que a gente quer soar legal. A gente quer parecer legal. Cara, mas eu não sei se isso é coisa de brasileiro. Claro que é. É. Isso é um É de comportamento brasileiro? típico de quarta camada. E, Caramba. inclusive, eu acho que esse é um dos motivos pelos quais a gente é conhecido como um povo tão receptivo. Porque, tipo assim, estrangeiro chega e não precisa nem chegar aqui fisicamente, né? Nas redes sociais, quando algum gringo fala sobre o Brasil, sempre tem brasileiro nos comentários. Brasil, Brasil! Por quê? Porque foi reconhecido. Nós somos um pouco alegre. Aí a Ai, gente meu acha Deus, mal barato. ele sabe que a gente existe. A gente acha mal barato ser reconhecido como uns mico, entendeu? Como uns mico de circo, que faz graça pra todo mundo e tal. Abrindo mão, inclusive, da nossa própria dignidade, às vezes. É verdade. Né? A gente aceita o inaceitável em nome Mas de você ser bons sabe anfitriões. que eu entendi o que você tá falando. Mas vamos pensar aqui, porque assim, muitas vezes a mesma pessoa que se sente um pouco ofendida, né? Assim, fala assim, caramba, tá falando que eu tô com olheira? Ó, não venham falar que eu tô com olheira, hein? Que eu uso muita maquiagem pra tampar minha olheira, hein? Ela sempre tá com olheira, então não tem por que você falar isso. Nossa! A Mônica é com olheira. É que as pessoas... Ela disfarça bem. Mas a Mônica é com olheira, né, amor? Meu panda. A minha avó falava assim... A minha avó falava assim, eu lembro que uma vez eu fui na casa dela, eu tava sem maquiagem, ela olhou pra mim, e a minha avó gostava de mim, ela olhou pra mim e fez assim, Mônica, você tá doente? Não, vovó, eu só não usei maquiagem pra vir te visitar. Tipo, então tem que usar, Ai, né? Então, aí eu ia falar disso, a pessoa gosta de você, Sim. aí ela fala isso. Ai, peraí, que eu acho que eu perdi meu raciocínio. Mas é assim, ó, a pessoa, ela gosta de você. Sim. Ela não quer que você fale pra ela, né? Nossa, tá batidinha e tal, né? Só que, ao mesmo tempo, como é que ela chega em você? Então, eu acho que isso é um problema de brasileiro mesmo. Claro, né? você acha que tem algum outro lugar no mundo que as pessoas falam tanto quanto aqui? Nossa, você emagreceu! Pra que dizer isso? né? É uma necessidade de agradar, entendeu? mesmo, né? Então, quando você... Então, aí você completa o meu raciocínio. Porque a outra pessoa, de alguma maneira, será que a outra pessoa também não fica esperando? Fica, porque essa pergunta, sim, nós somos sabe? tudo um bando Tipo, nós somos tudo um verdade. bando de criança. Uhum. A gente quer Nossa. que alguém preste atenção na gente, a gente quer que as pessoas percebam que a gente presta atenção nelas. Mas isso não é ser amigo. não ser amigo é uma né? outra parada. Só não ser é. estranho. Né? Ser amigo é uma outra parada. Aí isso é só ser estranho. Exatamente. É a pessoa que te dá salada de fruta quando vê que você tá mal. Ó, come uma frutinha. Então, aí eu acho que a gente volta lá no conceito da Idade Média de Santo Tomás de Aquino, né? Amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Porque, por exemplo, agora vamos mudar aqui, ó. Sim. A gente vai mudar, mas a gente já volta. Porque eu tô pensando aqui, inclusive a Marília falou, né? Ela falou, ai, Mônica, se vocês forem falar sobre amizade, ela falou, eu, por exemplo, fico pensando aqui, como é que eu faço com o meu filho? Porque eu quero que o meu filho tenha boas amizades. E algumas pessoas que eu sei, famílias que eu sei que têm filhos que podem ser boas amizades para os meus filhos, muitas vezes o horário não bate para eles se encontrarem, para eles brincarem e tal. Então, assim, eu ouvi dela,
Eu tenho essa sensação e já ouvi outras mães falando dessa sensação de assim, minha família é uma família de ETs, entendeu? Porque assim, eu vou ser sincera com vocês, gente. Eu fico muito atenta em quem serão os amigos dos meus filhos. O que essa família, como é essa família, como vive essa família, o que essa família permite que o seu filho faça na escola, O que como veja, é que, então, Onde vivem, como comem. que conteúdo entendeu? consome. Então, Que assim, não tem como, eu não tenho como, gente. E, assim, graças a Deus, a gente muito privilegiado, né, e considero também uma bênção, a gente poder morar num lugar bom, mas mesmo assim eu não deixo meus filhos soltos. Se for pra ir no parquinho, não vai sozinho. O que é morar num lugar bom? Fiquei me perguntando, o que é morar num lugar bom? Sei lá, porque a gente mora num condomínio. Quer dizer Tem nada. árvore, Então, é perto da vovó. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Morar num condomínio não quer dizer nada. Aliás, morar num condomínio de alto padrão pode ser um péssimo indício. Pode. Eu que o diga. É verdade. Né? Já tive essa oportunidade. Então, assim, agora você vê, a Maria Clara, por exemplo, foi mal, foi um exposed? Foi? Nossa. Foi mal? Foi, mas Foi tudo estranho. bem, não tem Bem. problema. Não, vai, prossiga. Foi. E por falar em exposed, né? Nossos filhos, a Maria Clara tá aqui, né? Então ela pode, inclusive, se constranger com o meu comentário. Mas a verdade é que para os nossos filhos, por exemplo, como a gente tem uma preocupação de que eles tenham uma educação cristã, católica, rígida em princípios, a tendência natural é eles terem poucos amigos, eles serem vistos como uns ET mesmo, como uns esquisitos, né? Pra Maria Clara ter um monte de amigo era fácil, era só a gente ensinar ela a fazer o que não presta. Do tipo, dá pra ela ter uma amiga funkeira? Não. Não dá, cara. Como é que vai fazer? Não conjumina, né? Então a mina vai querer falar do que... você viu a tatuagem nova da Anitta, onde é que ela fez? Certo? E aí a Maria Clara vai querer falar da vida de um santo, de uma santa. Não casa, né? Pro Guilherme, por exemplo. É difícil. É difícil, né? gente. Então, meu Deus, é difícil. E aí, o que a gente diz pros nossos filhos quando eles dizem que se sentem sozinhos? Certo? Eu já leio a bula do Você gente, ia falar, lindo. Maria Clara? É lindo, não é, você filha? fala? Nossa, a gente... Dá até uma emoção, assim. O que é? Vai falando. Não, você. Fala Não vai você. ficar tão- vai ficar mais bonito você falando. É. Pra Quando ver se ele- ela aprendeu. Quando algum de nós fala, que eu tô me sentindo sozinho, não sei o quê, eles respondem, bem-vindo ao clube, vai ser assim pela sua vida inteira. Vai piorar. Vai piorar. Isso é só o começo. Isso é só o É começo. só o começo. Lógico. Então, porque... Esse é só o início. Agora, pra que a gente diz um negócio desse pra pessoa? Né? Agora, o mais chocante é o seguinte. Quando você ouve uma coisa como essa, certo? Isso é desesperador ou é alentador? Alentador. É alentador, Claro. porque é a realidade. Uhum. Então você já sabe o que esperar da vida. Fala, bom, então, peraí, como é que é? A Mônica, por exemplo, né, tá fazendo um curso agora da Araceli Alcântara, né? Sim. Ela tem um conjunto de amigas que são pessoas que ela não esteve na presença, Sim. né? Uhum. Será que isso é possível? Claro que é possível. Super Não é possível você, por exemplo, namorar ou casar com alguém à distância. Namorar até dá, né? Casar acho que não dá. Namorar até dá pra namorar Nossa, à distância. casar, Eu acho esquisitão. Mas até dá. Mas casar à distância não dá, cara. Porque como é que você é uma carne só e você tá longe um do outro? Só dá pra ter o namoro porque fica um tempinho Sim, e depois você fala, agora ou Aí vai- acaba ou Aí vai ter casar. alguém que vai falar assim, não, mas é porque eu conheço o fulano de tal que foi pro Japão, pra Suécia, pra Suíça, sei lá, pra qualquer canto, né? E trabalhar porque precisava sustentar a família. Olha, pode até ser, mas podemos combinar estranho. que isso não é o ideal nem aqui, nem em lugar nenhum, né? Então, agora, com amigo dá. Você tem história de santos que se correspondiam, né? Sim. Sim. Cara, e um Sim. ajuda muito a santidade do outro, né? Santa não é Santa ainda. Tá em processo. Tá. Guadalupe e o São José Maria Escrivá, que era diretor espiritual dela. E Você aí vê. ela... É lindo, tem um livro inteiro de cartas trocadas dos dois. É muito fofo. Então, o Paulo se fez presente, né? São Paulo se fez presente muitas vezes através de cartas, né? Sim. Tanto que nós temos aí um conjunto de cartas que inclusive integram a nossa liturgia na E que igreja, cartas. enfim, né? E que cartas. Então, é possível você ter, né, essa composição. Agora, Então, eu acho que quando você fala isso, a gente começa a destrinchar um pouco essa história de amizade
e pensar que a amizade, ela é muito romantizada, né, por nós, Sim. né? Ela é muito algo muito idealizado. Por exemplo, essa coisa da gente pensar no amigo de infância, sabe? De alguém falar assim, eu tenho um amigo de infância, tipo eu, né? Eu falar assim, eu tenho um amigo de infância. Será que precisa? Né? Não precisa, pode acontecer. Então, eu acho que pode acontecer. Você vê o Marco, né? Que é nosso compadre. Sim. O Marco é meu amigo de infância. Não de infância, exatamente, mas de adolescência. Embora na infância a gente tava lá, né? Mas a gente foi realmente se vincular mais velhos, né? Já na época do encontro de jovens, inclusive, que foi onde a gente amalgamou a relação. Então, agora, de infância mesmo, você guarda uma bem-querência, é possível isso. Não quer dizer que a pessoa que não tem exatamente os mesmos princípios e valores e tal de você, que você não pode conviver com essa pessoa. Isso é loucura. Isso é loucura. Inclusive, é muito saudável que você conviva com pessoas que têm cosmovisões distintas da sua, porque isso é engrandecedor, você aprende, você cresce, né? Agora, a amizade se torna difícil porque em momentos chave da sua vida não vai funcionar, não vai estabilizar você estar muito, muito, muito próximo de pessoas que não têm mesmos princípios. Ou como a gente estava falando agora, que tem um tipo de cobrança que é imatura. É muito comum isso na amizade entre brasileiros também, né? Claro que eu não estou falando só de brasileiro, que é fácil falar porque nós estamos aqui. Sim. Mas é muito comum as pessoas viverem se cobrando. Né? Poxa, você não me liga, não sei o que. Tem pouca coisa mais aborrecida do que isso. É verdade. Né? É muito chato. E eu sei porque eu já fui o cara que cobrava muito. Jura? Muito. Nossa, Sério? eu não consigo imaginar. Muito. Nossa. Já lembrei. Gente, todo tipo, quase todo tipo de defeito que você pode imaginar, ou eu tenho ou eu tive. Todo tipo de chatice, isso sim. Defeito até não, tem muito defeito que eu não tenho. Tem muito defeito que eu não tenho, né? Tem muitos que eu tenho, muitos que eu não tenho. Mas chatice eu acho que eu tive ou tenho todas. Caramba. Acho que eu gabaritei no universo da chatice. Bingo! É um negócio impressionante. E esse de cobrar as pessoas, putz, Chatão muito. Cobrar, hein? E não funciona. Não, né? Não funciona. Né? Pode funcionar ao contrário. Afastar a pessoa. De tanto você cobrar, a pessoa se afastar. Claro, então, porque aí eu ia fazer uma pergunta pra vocês. Qual é o ideal, então? Quem é o bom amigo? Eu acho que está respondido já. É aquele que tem que tem princípios muito próximos dos seus, né? E que, portanto, será uma voz para sua assembleia. Sim. Né? Alguém que vale a pena você ouvir. Não é que você precisa concordar o tempo inteiro, mas é alguém que vai te ajudar a pensar um pouco melhor quando o teu pensamento não tiver clareza. Sim. Porque uma das coisas que um amigo faz é isso, é te botar clareza em momentos que você não tá pensando com a cabeça no lugar certo. E penso que, assim, hoje, né, a gente falando aqui em meio de adultos, né, penso que tem uma outra coisa. Ser um bom amigo não precisa necessariamente... você não precisa necessariamente ter uma grande intimidade. Eu penso que o bom amigo de verdade, ele não precisa saber tudo da tua vida. Não precisa. Ele não precisa saber, sabe, quem foi você, o que você fez no passado, sei lá, os seus grandes defeitos, Sim. saber da tua vida inteira, da sua família e tal. Não precisa saber. Mas é alguém com quem você pode contar Eu acho que em algum momento. o amigo precisa saber quem o amigo dele quer ser. Também. É bem Como importante que é? isso. Saber quem ele Porque quer ser. você falou. Porque um amigo não precisa saber quem você foi, o que você fez, não sei o que lá, o que você acha de tal coisa agora. Mas eu acho que é importante que a gente, como amigo, saiba o que o nosso amigo quer ser. Sim. Quais são os objetivos dele, né? Sim. Porque isso que você também falou de dar clareza para as pessoas que estão próximas de você, eu também valorizo muito isso, assim, acho que hoje em dia, principalmente, assim, mais, né? Porque tem se feito mais... tem se mostrado mais importante na minha vida do que anteriormente, né? Lógico, estou crescendo, então ver essa necessidade tanto na minha vida quanto na dos meus amigos e eu acho que é muito importante ter essa questão de você
olhar, assim, para as necessidades desse seu amigo, dessa pessoa que tá com você, para que a sua companhia seja edificante, que você consiga, tipo, mesmo só com sua presença, você sabe, dá um apoio. O que aconteceu aí? Não vou falar disso agora, não. Então, tá Isso bom. aqui é bastidores. Tá bom. Mas você sabe de uma coisa? Eu fico pensando assim, né? A gente tem muita... Tem uma certa... Um certo fetiche de que a gente tem que ter muitos amigos. Sim. Mas a verdade é que é mais garantido você ser amigo de muita gente. Tem muita gente que você vai ser amiga e a pessoa não vai saber Sim. ser sua amiga. É verdade. Né? Ah, eu ia falar disso, sabia? Sim. Porque eu acho que o bom amigo, ele não espera nada do outro. Verdade. Entendeu? Verdade. Você não espera nada do outro. Sim. E aí, assim, o que acontecer de bom e de ruim, você fala, cara, É que é difícil, né? Porque a gente gosta das pessoas. Às tem que vezes... estar num nível, você tem que Sim. estar num nível de maturidade muito grande, Sim. né? Pra olhar e falar assim, E é eu difícil- realmente não posso esperar nada da fulana, Isso da ciclana. também tem muito a ver com você, com aquilo que a Maria Clara falou, né? De você saber o que a pessoa quer ser e aquilo que Sim. também dá pra ela ser. Uhum. Né? A gente precisa ter clareza, né? A gente tem das nossas limitações muitas vezes, alguma clareza, né? Mas é importante ter também clareza sobre as outras pessoas, porque, primeiro, você tem que entender que alguns amigos não vão poder ser tão seus amigos quanto você dele. Uhum. Não dá. E outra coisa... Logo de cara, às vezes, né? Você Às gosta vezes de logo de alguém e cara. você já percebe. Você Uhum. fala assim, cara, seria eu tão adoro legal, né? aquela pessoa, mas Não dá pra eu andar tão sou, junto. eu sou uma boa amiga, um bom amigo pra ela, mas eu sei que não Não dá dá. pra esperar nada. Ela pode contar comigo, mas eu não posso contar com Uhum. ela. E ok. Beleza. Né? Ok mesmo, né? Porque ok, a expressão quer dizer zero kill, né? Ninguém morre. Uhum. Ninguém morre. Então, Sim. quando parece que é uma história da guerra, né? Quando eu voltava no final do dia lá da guerra, eles escreviam, quantos morreram? Não, zero kill. Ok. Né? Então, o sinal queria dizer que estava todo mundo vivo. Voltou Uhum. todo mundo. Agora, eu diria para vocês assim, né? Que uma das coisas mais difíceis é a gente saber deixar ir. Isso é. Sabe? E às vezes alguém foi seu amigo por um tempo, enquanto dava pra ser, e às vezes não vai mais dar. Uhum. E é triste, porque tem gente que você gosta. Sim. Agora, também tem gente que você fala, pô, era legal quando a gente era amigo, mas tava evidente Tava que evidente. não dava pra gente andar tão junto, Uhum. certo? Não dava. Então, é gente com quem você se diverte, com quem você aprende, né? Que te ajuda em coisas e que você pode ajudar também, mas que não dá. Então, do tipo, eu não posso ter amigo que é putanheiro. Não dá. Não dá. Porque, cara, pra mim não rola, nunca rolou. Né? Eu solteiro já era velho. Uhum. Entendeu? Já não era. Claro, na juventude eu tive lá minhas épocas em que eu era figurinha carimbada, tal, beleza, que eu não tinha muito critério, né, pra essas coisas, tal, né, acho que na minha geração quase todo mundo teve essa infeliz fase. O que né? é isso? Aquelas explica. Eu tive um ano, por exemplo, que eu estudei no industrial, né, que, sei lá, eu beijei um monte de menina. Ah, tá, né? na nossa época tinha isso. Só que mesmo assim Depravado. pra mim era sempre, tá correto, não tá errado não, chamar, infelizmente tá correto, né? Mas ok também, fez parte da minha história, né? Eu tô em paz com isso. Mas a forma como, por exemplo, as pessoas tinham, né? Uma coisa é beijar, outra coisa é uma intimidade maior, né? Você ter uma relação com uma pessoa. Pra mim sempre foi muito esquisito. Não, uma relação íntima, Tá. certo? Então, hoje em dia, por exemplo, beijar, ter sexo, é tudo a mesma coisa pra essa gente, tá. né? Uhum. Ninguém é de ninguém e tal. Pra mim já era muito esquisito isso naquela época, Ah, sim. né? Você fala, pô, e aí, né? Como é que você nem conhece a pessoa? Eu acho muito estranho, né? Mas beleza, cada um faz o que quiser da sua vida. Uhum. Mas por que eu tava falando disso? Sim, porque depois de um tempo, quando eu cresci, né? Já tinha aquela coisa, vamos em prostíbulo, tal coisa. Cara, não é... Geração, né? hein? Eu tive a infelicidade de conhecer, né? Sei como é que é, e não é bonito, não é legal. Credo. Não é legal, né? Eu já estive em lugar assim e felizmente, né, não fiz nada com ninguém, porque isso aí o meu currículo vai passar em branco, graças a Deus,
né? Assim, Mas era uma coisa muito natural. Por exemplo, tem gente que acha que você tem que ir em lugar assim para você fazer negócio. Fala, então eu não vou fazer negócio. Eu tive um sócio que falava que eu tinha que aprender a beber, porque onde é civil tem que fazer, para fazer negócio, tem que beber junto. Eu, cara, então eu não vou fazer negócio, entendeu? Vou deixar de ser quem eu sou. Soco no meio do... Aliás, quantas vezes eu já fui segregado porque eu não bebo? Quantas vezes? É verdade. Né? Uhum. Então, mas e aí? Você vai deixar de ser quem você é? Então, por exemplo, não dá pra eu ser amigo, um cara que bebe pra caramba. Não dá. Uhum. Não dá, não tem como. Né? Mas então você não vai ser amigo de alguém que bebe eventualmente. Não. De novo, não vamos ser louco. Né? Mas não é normalmente uma pessoa que eu vou levar pra minha casa, sei lá. Entendeu? O cara, todo fim de semana bebe até cair, e aí bate carro, não sei o que. Então, cara, primeiro que eu não quero ver meus amigos morrer assim à toa. Né? Ninguém tá livre de perder um amigo num acidente de trânsito. Mas eu não quero saber que eu sou amigo de um cara que atravessou uma pista, foi pro outro lado, matou uma família porque tava bêbado. Entendeu? Imagina. Não Ou dá. mesmo que se machucou, né? Ou- Que tá sozinha e Né? se machucou e tal. Outro dia eu tava numa roda de amigos, não amigos meus, pessoas conhecidas e tal. E aí estavam falando de um cara, deram o apelido do cara de Tombinho. Nossa. Agora deu pra isso. Tipo, toda semana. Porra, Meu Deus. é mal pra caramba você ser amigo do Tombinho, né? Assim, né? Horrível. É zoado, né? É. Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente precisa entender que, às vezes, como você falou, não é tão romântico quanto todo mundo pensa. Não. Porque vamos ver os amigos, etc. Cara, e aí tem uma outra questão que é assim, né? Que eu tava pensando. Não dá pra gente querer ter muitos amigos pra nunca sentir solidão. Aham. Porque se você for uma pessoa séria, você vai se sentir sozinho com frequência. Porque em última análise, cada Mesmo um de nós casado, Claro. então, mesmo casado. Porque Claro. é isso, no final é isso. Cada um é sozinho. Você sabe que agora você falando, eu tava pensando, né? A Cecília, esses dias, ela comentou comigo que tinha tomado lanche sozinha. E aí eu fiquei assim, né? Aquele coração de mãe, me deu um apertinho no peito, assim, né? Eu fiz, caramba, sozinha. Aí eu fiquei, por que será, né? Mas no fundo eu meio que sei, né? Porque a gente vai criando os filhos dentro de casa, temos conversas que muitas vezes, né, outras crianças não têm, né, com os pais e tal. Então, assim, e aí, assim, eu lembro que tinha uma amiga minha, inclusive, que falava, você fala, ela acompanhou a Maria Clara pequena, né, ela falava assim, nossa, você fala com a Maria Clara como se ela fosse uma adulta. E, na verdade, eu não falava com ela como uma adulta. Eu falava respeitando uma pessoa que tinha na minha frente. Porque, graças a Deus, né? As crianças são bem inteligentes, então. Sim. E a Cecília tem 8 anos, mas ela é bem inteligente. Não é só porque ela é minha filha. É porque toda criança é inteligente. Hoje, por exemplo, eu não sei o que deu em mim. Eu fui abrir o Facebook, cara. Eu não abro o Facebook, assim. Aí eu abri o Facebook e apareceu um story lá de uma pessoa que é engraçado, né? Facebook hoje em dia. Você tem lá os amigos de quando inaugurou o Facebook, e aí de repente aparece um story da pessoa. Você fala, gente, por que essa pessoa tá aqui, né? Enfim, aí essa pessoa pegou e falou assim: tô levando o filho pra escola e tal. E aí, de repente, ela foi mostrar o filho era grande, tava tomando uma mamadeira. E aí, como diz o Fábio, cada um faz o que quiser da sua vida. Mas eu percebi que a criança meio que se escondeu da câmera, né? E aí são as questões de cada família e tal, né? E aí eu fiquei pensando, né, nisso. Porque a gente nunca teve, né, essa coisa... Lógico, eu brinco, falo com vozinha de neném, não sei o que e tal. Sim. Mas eu trato os meus filhos como pessoas inteligentes, né? Sim. E aí a Cecília tinha falado que tinha tomado lanche sozinha e tal, e eu fiquei com essa informação, né? E aí outro dia eu falei pra ela, perguntei, filha, tomou lanche sozinha de novo? Ela, outro dia eu tomei e tal, eu gosto às vezes, porque eu fico pensando na brincadeira, não sei o que, da minha cabeça e tal. Eu, entendi. Falei, você tá lendo o livro lá, né, Cecília? Ela tá lendo, qual que é? O da Anne... ela fica pegando os meus livros e ela leva tudo pra escola. Nossa, aí outro dia eu tava passando assim,
Ela, nossa, parecia uma biblioteca. Ela Você viu pegou ela tomando tudo. lanche na escola? sozinha, na É, graminha. é E isso lendo, aí. tipo, 3 livros de uma vez. Era isso que eu ia fiquei assim, falar. Então, era isso que eu ia falar. Ela falou Ai, pra ai. mim. Aí eu falei pra ela, se você for tomar lanche sozinha de novo, quiser levar um livro, né, pra ler e tal. Ela falou, nossa, que ideia maravilhosa. Então foi você! Pega os livros da sua irmã. Não falei isso, porque ela já tá lendo um livro. Você Aham. que emprestou pra ela. Ela tá fazendo essa cara aí, mas foi ela que emprestou pra Mas eu Cecília. não sabia que ela ia levar pra escola. Ah, aí ela falou pra mim, ai, mamãe, então eu vou sentar lá na graminha e ver meu livro. Eu falei, maravilha. Né? Então, é isso, né? Porque em muitos momentos, e cada um vai levando de um jeito, né? O Guilherme já é um cara que ele gosta de ter amigos, né? Sim. Ele gosta de estar perto, de conversar e tal. E ele gosta de ser um bom amigo. Então, Ele também tem muito menos isso. mal pra ele, porque ele já ouviu mais de uma vez de mim e do Fábio que é ele que escolhe ser um bom amigo, né? Uhum. E não dá pra esperar isso do outro. É. Não dá, né? A gente espera porque a gente é gente, né? Sim. A gente se chateia, como eu falei, às vezes você percebe que algum vínculo que você prezava se desfaz. E as pessoas têm isso, né? Elas acham que você... Tem muita gente que acha que pra você ser amigo, a amizade é um vínculo utilitário, né? Você serve enquanto você... Tem muita gente. Você faz pensa o que a assim. pessoa quer, né? Tem gente que não pode ser contrariada. Muita gente não pode ser contrariada. Né? E essas coisas acontecem. A gente vai se chatear eventualmente, vai se decepcionar e tá tudo certo, a vida vai seguir, né? Porque a gente estava falando em última análise, todo indivíduo é solitário. Sim. A gente é sozinho em última análise. A gente encontra sentido no encontro, a gente cresce, amadurece, se santifica nas relações, mas em última análise o indivíduo tem que resolver coisas, ele com ele, que não tem como terceirizar. Então, querer ter 1 milhão de amigos para você nunca se sentir sozinho é um erro a não cometer. Agora eu fico pensando aqui e não tem como a gente não voltar nesse assunto, né? Eu quase sempre tenho essa fala aqui no nosso podcast. Não tem como não pensar em Deus nessas situações, né? Por quê? Porque, por exemplo, a Marília tinha perguntado na questão das crianças, né? Como é que eu faço, né? Pros filhos terem os amigos e tal. Então, tenham filhos. Ah, é verdade. Melhor jeito. Entendeu? Sim. Permita que a sua prole cresça, né? Quer dizer, ou se abra para que Deus, na hora que Ele permitir, aconteça. Porque é o melhor jeito. Um irmão brincar com outro irmão. Sim. Entendeu? Resolve muita Que aí coisa. vocês estão dentro do mesmo sistema, né? Dentro das mesmas coisas que você ama, das mesmas Sim. coisas que rejeita, Sim. né? Porque são da mesma família. Agora, você imagina, por exemplo, ó, quando a Cecília tiver 25 e a Maria Clara tiver 35, certo? E o Guilherme 30, é isso? 29? Ai, meu Deus. Mano, mó onda. Vai ser muito legal. Né? Vai ser muito Porque massa. 5 anos de distância é um abismo intransponível, né? Quando você tem... Um tem 10, outro tem 5. Beleza. A Maria Clara tem 18... vai fazer 18, o E a Guilherme tem Cecília 12. 8. Entre a Maria Clara e o Guilherme, é evidente que tem uma diferença de quereres e de Mas expectativas. ainda assim a gente já é bem amigo. Muito, Tipo, muito. meu, a gente troca ideia. É Ele é mó um dos barato. meus melhores amigos, pra falar a verdade. É mó Sim. barato. Não, Mas por quê? Porque relação deles é mó a gente barato. ajudou vocês a construírem isso Sim. nesse sentido. Sim. Né? Você imagina, elas viajando juntas. A Maria Nossa, Clara, a vai ser Cecília e o muito Guilherme, legal. eles viajando juntos. É mó barato, né? Claro, às vezes pode acontecer da vida ir dividindo, etc e tal, mas aí também depende um pouco da família, né? Às vezes você tem irmãos que têm percepções de mundo muito, muito diferentes, né? Eu não posso negar que, assim, meus irmãos, eu sou apaixonado por eles. Mas eu sou um pouco
patinho feio, se for, né? Sim. Eu tenho ideias que destoam muito, né? Às vezes isso não ajuda, lógico, um convívio mais próximo e tal, mas isso também é da vida, né? Mas eu percebo que em famílias com o tipo de educação que a gente tem, de fazer as coisas junto, de sentar à mesa para fazer as refeições, Sentar de ir juntos à igreja, mesa. sabe, tem umas paradas que assim, são pequenos hábitos que você vai, né, vai cultivando e que eles vão fazer a diferença. Né? Então, isso diminui essa possibilidade. Não quer dizer que não vai acontecer, mas diminui a possibilidade, né? Tem outra questão, né? Mudando já de áreas aqui na questão da amizade ainda, né? Por exemplo, padre, né? A gente, é muito legal você ter um vínculo de proximidade com o padre. Tá. Mas também existe um certo fetiche, né? Essa ideia de que eu tenho um monte de amigo padre, eu quero um monte de gente quer ser amigo do padre e tal. Nem sempre dá, né? Eu não sei em outras religiões como é que é. Mas quando você tem uma questão hierárquica, ou pai e filho, né? Não é exatamente o que a gente deveria chamar amizade, né? Sim. Porque você tem outros tipos de bem-querência que tem uma hierarquia, não como são você exatamente, falou. né? Tem gente, por exemplo, você vai ter professores, né? Por exemplo, o professor Vitor Salles, né? É óbvio que eu adoraria ser amigo dele. Ele me chama de amigo, inclusive, né? Mas amigo mesmo, aquele que você consegue conviver, que você tá perto o tempo inteiro. Eu queria poder ser mais amigo do Chico Scorsin, do Pedro Augusto, do próprio Ítalo Marcilli, né? Mas existe uma diferença, né? Tem um degrau entre mim e esses caras. Eles são professores, né? Eu vi um vídeo hoje no Instagram que nos Estados Unidos não se usa chamar professor pelo prenome. É uma falta de respeito, né? Então, eles é bem escandaloso. Tem algumas coisas também que a gente às vezes tem vontade de ter relações que são impróprias. É verdade. Tem clientes que são pessoas com quem você vai ter um bom relacionamento, mas não é exatamente uma relação de amizade. A mesma coisa é patrão, né? Sim. Não, eu ia te dizer mais. A mesma coisa em pessoas do mesmo departamento. Outro dia, aí é colega. Quem que contou, gente? Acho que foi a Lara Nesseruki, né? Ela estava contando que ela tem um amigo, ele precisava contratar uma pessoa para um cargo alto. Alto, era para assistente dele, alguma coisa assim. Era alto, mas não era, né? Estaria abaixo de uma hierarquia, digamos assim, né? E aí convidaram o candidato para um jantar. Tipo um happy hour, assim, outros colegas e tal. E pela postura da pessoa, apesar das outras coisas serem ótimas e tal, profissionalmente fazia isso, aquilo, a postura não foi legal. Nossa. A pessoa começou a falar de coisas assim, tipo, íntimas dela na mesa. Eu lembro da Lara Você falando tava comigo? isso. Foi ela, né? Então, caminho sem volta, né? Pra fazer essas coisas. E aí, tipo, ficou aquela coisa, cara, não quero essa pessoa na minha equipe. Não quero, não dá. Porque é uma pessoa que não tem filtro, né? Não tem o senso. Não, você sabe que eu tive uma situação há não muito tempo atrás, tem uns 5 anos, né? Eu tive um cliente construtor que a gente conversava muito e tal, tinha uma relação bastante agradável, próxima, assim, né? E aí, em algum momento, sei lá, ele tomou uma decisão lá que eu não concordei e falei pra ele, não sei, eu usei um tom mais ríspido, né? E o cara virou pra mim e falou, você tá falando demais. Né? Tá falando demais e tal, né? Me deu uma bronca, assim, né? E aí eu imediatamente falei, ele tem razão. E eu falei, desculpa, é que pelo vínculo de proximidade, eu realmente me perdi, mas você tem razão, né? Uau. Desculpa por fazer o que você tá falando. Né? E o cara tava certo. Porque em algum momento eu confundi como se isso fosse uma amizade. Não era, tanto que eu não tenho nenhum vínculo com ele hoje. Né? E não por nada, mas é porque tem coisas e coisas. Eu tava falando com o Darlan esses dias, né? O Darlan, ele é meu cliente, eu voltei a dar consultoria agora na Roda Muc recentemente, né? Eu o conheci trabalhando para ele, depois nós fizemos romaria, o cara é meu irmão de estrada, certo? Só que a gente estava falando exatamente de uma questão sobre o ambiente de trabalho e que eu estava ilustrando, tinha mais alguém, inclusive, né, que era do time lá, e eu falei, olha, o Darlan é meu amigo, é meu irmão, o Darlan,
certo? Só que é o seguinte, eu tô dentro da empresa dele. Aqui dentro, eu preciso me colocar no meu lugar. Porque não é para misturar esses afetos. Sim. É muito difícil fazer esse discernimento. Mas é importante. Sim. Porque senão a gente se perde. É. Né? Então, mas eu sou autêntico. Não, para você ser você tem que ter clareza dos ambientes, das adequações e tal. Porque senão a gente se perde. Sim. Né? E a gente às vezes estraga aquilo que poderia ser muito mais legal. Né? E eu sei que nós já falamos aqui, já deu o tempo, né? Deixa eu perguntar pro Rafa, quanto tempo de gravação, Rafa? 54. Então ainda dá para falar de um último tema ainda sobre amizade. Dava para falar mais, né? Mas a polêmica de sempre, né? E aí, amizade entre homem e mulher? Eu ia te perguntar, eu queria ver o que você ia falar. Eu tenho uma opinião. Eu já tive uma opinião diferente, eu já tenho uma outra opinião. Então, jura? Sim. Eu acho que, como a gente também já comentou aqui, a gente tem uma visão muito romantizada das coisas. Então a gente acha que pra ser amigo, a gente já imagina aquela coisa com óculos cor-de-rosa, porque amizade, não sei o quê. E aí, amizade entre homem e mulher. Aí você fica pensando naquele negócio, tipo, muitas saídas, muitas piadas internas, não sei o quê, de falar das mazelas e, tipo, dos problemas, não sei o quê. Eu acho que, tipo, nesse nível, já é algo além disso, entendeu? E, principalmente para pessoas casadas, assim, por exemplo, eu acho que essa questão da amizade é uma amizade do casal. Entendeu? Isso. Então não bem. Não existe uma coisa. Não dá porque pra fulano ser de é um só só, amiga da né? minha mãe. Entendeu? Talvez meu pai até não conheça, mas é amiga dele também. Amiga da sua mãe dá pra ter. Amigo do seu pai dá pra ter. Amiga só minha ou amigo só dela é estranho. Precisa ter muito cuidado. É esquisito. Precisa ter muito cuidado. Muito porque cuidado. assim, se for uma coisa melhor tipo, evitar. muito de coleguismo, tipo, oi, boa tarde, não sei o quê. E tem muito também da frequência com a qual você fala. É o tipo de relação que você tem com a pessoa. Aquilo que eu tinha falado lá no início do episódio, né? Sim. Tem tipos e tipos de amigos. E tem um certo tipo de amizade que não dá pra você ter desse jeito, você sendo casado com alguém, por exemplo. Porque fica inapropriado. Nem namorado. Vamos combinar, gente? Não dá, não dá. É o que você falou lá do vejo, Friends, né? Então, como eu vejo o pessoal da minha idade, tipo, às vezes vem com umas histórias, tipo assim, porque tem a minha namorada, aí tem a minha melhor amiga. Esquisito isso. É esquisito. É muito esquisito. Eu demorei muito a aceitar isso. E de novo, não é que não dá pra ter, não é isso. Mas a chance de você ter desgastes importantes, não tô nem falando de que, não, porque aí vai ter traição. Não necessariamente. Mas assim, né? Você imagina o seguinte, tem pessoas que você quer muito bem, que você, inclusive, ocasionalmente, é importante você dar um suporte e tal. Também tem, né? No meu caso, por exemplo, tem um agravante, né? A natureza do meu trabalho é atender as pessoas e eu me afeiçoo a elas. Eu tenho um grande apreço por elas, né? Mas é muito, muito, muito importante a gente ter critérios. Sim. Porque uma hora ou outra, o que acontece? Aí a Mônica também decide ter um trabalho de ordem terapêutica, vamos dizer assim, certo? E aí precisa, por exemplo, dar um suporte muito grande para um rapaz, né? É possível que em determinado momento para mim seja muito incômodo? É possível? É possível. É possível. É muito possível, né? É possível que o meu incômodo seja absolutamente vão? Que não teria porquê, porque minha senhora é uma pessoa séria. Muito possível. É justo você sentir. Então, eu ia falar isso. E aí, como é que faz? Aí eu acho que ela deveria... exatamente, porque se Mônica é minha esposa, né? Como diz a Camila e o Ernesto, eles usam uma expressão que eu acho muito boa, né? Eu não vou arrumar problema com a minha esposa por causa de seu ninguém. Seu ninguém eu acho ótimo, né? Porque, de verdade, assim, a gente precisa ter essa clareza. Às vezes, pode se tornar um problema para outra pessoa. Sim. E pode ser até um incômodo que não tenha... mas não tem por que desconfiar. Não, mas não é isso, necessariamente. Não precisa ter sentido, só precisa... Se faz a pessoa se sentir mal, já é suficiente para ser critério, né? Então, porque acho que aqui a gente parte de
de uma premissa muito importante que só consegue ser um bom amigo quem é maduro. Uhum. Entendeu? Porque, por exemplo, se eu não fosse casada com seu pai e fosse amiga dele. Uhum. E aí ele se apaixona, né? Ah, me apaixonei e tal, nossa, vou começar a namorar. Eu já tenho que mudar totalmente Não, no momento seguinte. o meu posicionamento. Sim. Sou uma amiga, adoro meu amigo e vou deixar ele ser feliz, porque agora ele tem uma namorada. Uhum. Sim. Quando ele me ligar, eu vou atender. Se quiser me apresentar a namorada, serei apresentada. Mas o que acontece? É exatamente o contrário. Eu que o diga, né? Eu Os tentei amigos estragar tudo com pegam- a sua mãe muitas vezes. eu tentei. Os amigos Muito pegam burro, e velho. falam: ai, que absurdo, agora fulano começou a namorar. Só porque começou a Ele namorar. sumiu, não Tá é mais pouco. meu amigo. Tá pouco, não sei né? o quê, entendeu? Quando Então- no comecinho do Que namoro, inversão, né? no comecinho do namoro com a sua mãe, né? Eu tinha uma melhor amiga, uma pessoa que nunca houve nada entre mim e ela, né? Uhum. Mas a gente era realmente muito amigo e tal, a ponto Ai, de Fábio. eu falava com orgulho pra sua mãe que eu deitava no colo da minha amiga, a cabeça no colo da minha amiga, certo? Veja. E de verdade era uma coisa sem maldade, ok, certo? Uhum. E aí quando ela falou, então, é que pra mim não dá, né? Pra mim puxado isso aí, né? Eu falava, mas eu já era amigo antes de começar a namorar com você. Ela falava, então, mas aqui não, Antes. não vai funcionar. Isso aí Vem não vai ensinar. funcionar, não, né? Eu não entendia. Também era um frango, né? Vai fazer o quê? Né? Burro pra cacete, né? Mas, enfim, hoje, pra mim, é lógico, é muito evidente que, cara, pra que você namora? Se você namora pra casar. Senão você é criança. Né? Você é um retardado. Um retardado. Desculpa eu falar assim, né? Então, mas é que a gente é amigo, né? Então, faltou esse tema, né? Sincericídio na amizade, né? Faltou isso, hein? Faltou. Eu acho que vale a pena a gente falar ainda. Vai dar um episódio mais longo, mas vale a pena. Né? Agora, por que eu tava falando isso? Por causa do... Sim. Sincericídio. É que a gente é amigo, então eu tô falando pra você. Se você só pensa em namorar, é porque você é retardado. Aí, o que acontece? Se você começa a namorar, é porque você olha pra aquela pessoa e alguma coisa te diz que o futuro pode ser junto. Se o futuro pode ser junto, aquilo ali vira um divisor de águas, meu. Uhum. Tua vida muda. Acabou. Exatamente. Simples. Mas minhas amizades... Amizade é mais importante. Se você pensa isso, você não sabe o que é amizade, você ainda não é adulto. E hoje em dia, isso acontece muito, não só com a amizade entre homem e mulher. Sim. Mas tipo, as mulheres, não, eu vou com você, meu amor, no cinema, mas eu tenho que levar minha amiga. Vocês já viram isso? Nossa. Tá complicado hoje em E os dia. Promovendo os a caras- pobre Não tem coitada noção, taxa olímpica. Tipo, Não, e tem a onda da separação, né, também, né? O cara que separa e os amigos ficam com vontade de separar também pra viver a solteirice de novo, né? É uma gracinha, né? É uma graça. Isso aí eu Uma não conheço. graça. Isso O quê? aí. Sério? O cara separa, meus amigos estão separando. Gente. Minha mulher é chata pra caramba, então eu tô pensando em me separar também. Nossa. credo. Seu moleque. O demônio faz assim, ó. O demônio esfrega as mãos, Dá exatamente. risadinha, com certeza. Nossa. E o negócio de que amigo fala tudo que pensa? Tá errado Não, isso aí. não, hein? não. Tá errado. Se você fala tudo que você pensa, você é só um moleque ou uma moleca. Não passa disso. Não passa disso. Então, Porque uma coisa é você ter uma abertura com a pessoa que você sabe que você pode dar uns tocos, assim, tipo, meu, você não tá fazendo isso, né? Tipo, vamos E mesmo se assim, tocar né? e tal, né? E mesmo assim, É, é tão e tem difícil ter situações- essa situação, Tem né? situações e situações. Mas, e aí a pessoa quer fazer isso em qualquer situação. sim. Tipo, não, talvez seja a sua hora de se aquietar agora, né? Vamos esperar. Porque a pessoa tem o processo dela, a pessoa tem a vida dela. E só porque você é parte da vida dela, não significa que você pode interferir, assim, a revelia nas outras partes. Sim, sim. No final das contas, assim, o mais provável é que com o passar do tempo e com a maturidade, você vai perceber que você vai ficando, talvez, com um pouco menos de amigo do que tinha. Sim. Eu tenho hoje menos do que eu tinha um ano atrás. Menos um ano atrás do que eu tinha 2 anos atrás. Eu também. E por aí vai, né? Não, apesar de que eu tenho novas amigas agora. Sim. Eu ainda não cheguei nesse nível. Ah, não, cheguei sim. Eu você chegou. tenho uma infinidade de pessoas a quem eu quero muito bem, que eu amo com todo o meu coração, que eu Sim. adoro passar tempo junto. Mas amigo mesmo, eu tenho relativamente poucos, né? Eu também. São mais do que eu mereço, né? Mais uma graça imerecida,
na minha vida, né? Louvado seja Deus, nosso Senhor, por isso. Mas a verdade é que amigo, aquele que você, né? São poucos. E isso não é um problema. Na dúvida, o importante é a gente ser amigo das pessoas. Sim. É a gente ser alguém que as pessoas possam contar, tanto desinteressadamente quanto o nosso ego permita. Eu sei que não é fácil. Pra mim não é, né? Talvez seja fácil para as pessoas, eu tô medindo pela minha régua. Mas Acho que não é fácil, não. o importante é a gente lembrar que, em última análise, a amizade é a profecia de Cristo na nossa vida. A gente ser um pouco, olhar o outro como se ele fosse o Cristo e a gente agir dessa forma. Como é que eu faria se fosse Cristo? A própria palavra fala, né? Que encontra um amigo, encontra um tesouro. E eu, além de olhar para o outro e pensar o que eu faria se fosse Cristo no lugar dessa pessoa, é fazer o máximo possível que eu possa para ser o Cristo na vida de uma outra pessoa. Sim. Evidentemente que eu vou falhar miseravelmente, porque eu sou eu e Jesus é Jesus. Mas é aquela história de ser... buscar. Mirar nas estrelas, acertar na lua, né? Então, no final das contas, é mais garantido, não mais fácil, mas mais garantido a gente ser o melhor amigo que a gente pode ser. Sim. Né? E tem em mente que as pessoas vão falhar, e quando elas falharem com a gente também, a gente procurar ser condescendente, lembrando que a gente não é grande coisa, né? Então, eu já chateei muita gente que eu gosto, às vezes porque eu não estava certo, às vezes porque você faz o certo, você vai chatear alguém, é do jogo também, né? E a gente não gosta de ser achincalhado, né? Esculhambado quando a gente não andou legal, né? Então que a gente possa também fazer o mesmo e preservar as nossas amizades tanto quanto possível. Entretanto, por fim eu diria que então vale tudo por uma amizade? Não. Não vale você abrir mão de ser quem você é. Ah, não. Né? Então eu tenho que ser autêntico? Não, porque a gente autêntico não é grande coisa. Talvez o melhor fosse dizer o seguinte: eu não posso, em nome da amizade por alguém, deixar de ser aquilo que eu deveria ser. É verdade. Ainda que eu ainda não seja, né? Eu não posso, em nome de ser amigo de alguém, deixar de ser aquilo que eu deveria ser. Se eu ainda não sou, o que eu deveria. Acho que esse é um bom critério. Bom, Eu também muito acho bom. um ótimo critério. Muito bom. Você ia dizer algo? Não. Não? Eu ia tossir. Então tá bom. Mais uma vez agradecer aos nossos amigos patrocinadores, né? E a você que nos brinda com a sua amizade, ainda que virtual, ainda que através das lentes desse Sal Podcast, mas que tem feito nossa vida mais feliz e dado mais sentido a ela. Então, que você tenha, ainda que poucos, bons amigos ao longo da sua jornada, mas que, sobretudo, você seja um bom amigo ou uma boa amiga para todos quantos você puder. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau. Tchau.